Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Thrall. Epílogo. Uma equipe de televisão bateu à porta de Abed um mês depois do acidente. Gravaram uma reportagem para o noticiário de fim de semana do Canal 10, uma das principais emissoras de Israel. O título da matéria, que iria ao ar num sábado à noite em fins de março, era "Um menino árabe morreu. Ha 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 ha." O repórter, Arik Weiss, era considerado de esquerda. Quando apresentava o noticiário noturno, alguns políticos de direita recusaram-se a conceder entrevistas. O gancho da reportagem não era propriamente o acidente, mas a reação de alguns jovens israelenses que haviam comemorado a morte das crianças palestinas. Arik ficara perplexo com a enxurrada de publicações no Facebook e em outras plataformas virtuais celebrando a tragédia. Ha 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 ha, 10 mortos. Ha 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 ha, bom dia. É só um ônibus cheio de palestinos. Nada demais. Pena que não morreram mais. Ótimo, menos terroristas. Notícias excelentes para começar amanhã. Meu dia acaba de ficar suave. Mais até que o conteúdo das postagens, o que espantou Arik foi o fato de que muitos dos autores usavam seu nome verdadeiro. Como concluiu na narração em off, escreveram sem se esconder atrás de um teclado anônimo, sem constrangimento. E em muitas das publicações eram de autoria dos alunos dos ensinos fundamental e médio. Arik achava esse fato desconcertante. Tratava-se de adolescentes que estavam vivendo um período de relativa tranquilidade, muitos deles novos demais para se lembrar da violência da década de 1990 e da segunda intifada, e que, no entanto, pareciam ser mais racistas que as gerações anteriores. O jornalista queria entender por que os jovens israelenses sentiam mais ódio que seus antepassados e acreditava que a reportagem poria um espelho diante da sociedade israelense. Num colégio na cidade costeira de Radena, a meio caminho entre Haifa e Tel Aviv, Arik entrevistou alguns dos rapazes que haviam publicado comentários usando os próprios nomes. Trecho da reportagem o mostra lendo em voz alta para um deles. Essas crianças palestinas podiam ser os ataques terroristas do futuro. Não me venha com o papo furado de que somos todos seres humanos. Eles não são gente, são putas e merecem morrer. A câmera dá um zoom no rosto do jovem, que parece mundano. Tem um porte atlético e veste uma camisa da Hollister sob um moletom aberto. Você escreveu isso? Começa a perguntar Arik. De coração, diz o adolescente. Os dois estão diante de uma quadra esportiva, onde meninos mais novos disputam uma partida de basquete. O repórter pergunta se o jovem realmente acredita no que escreveu. Estamos falando de criança de 4 a 5 anos, certo? Crianças pequenas, e daí? Na tomada seguinte, o garoto, agora cercado por um grupo de amigos, pergunta a um deles. Seja sincero, você fica sabendo de um acidente com um monte de crianças palestinas mortas. Como você se sente, fisicamente? Feliz, empolgado? Vala, responde o amigo. Sinceramente, em êxtase. Enquanto os comentários de Facebook são mostrados, a narração de Arik prossegue. Não interessa se você se considera de esquerda ou de direita. O fato de que há pessoas comemorando a morte de outras nos obriga a parar por um momento e nos questionar. Como foi que chegamos a esse ponto? Em outro momento, a reportagem mostra Abed no acostamento, junto ao local do acidente. Na beira da estrada, alguém havia fincado estacas de madeira com fotos de Milad e Salah. No caminho até lá, com a câmera desligada, Arik perguntara em hebraico se Abed soubera das publicações comemorando. Abed tinha ouvido falar dela.
Todos os pais tinham, assim como toda a Anata e todo o campo de Shuafat. A maioria das pessoas com quem Abed havia conversado achava que as autoridades israelenses queriam que as crianças morressem. Todos sabiam da rapidez com que as forças de segurança apareciam nas estradas da Cisjordânia quando um adolescente se punha a atirar pedras. Na manhã do acidente, porém, ninguém reagiu. Nem os soldados no posto de controle, nem as tropas da base de Rama, nem os caminhões de bombeiros dos assentamentos vizinhos. O ônibus tinha permanecido mais de meia hora em chamas, sem que ninguém fizesse nada. Arik observou que algumas das mensagens eram de estudantes de Givat Shaul, o bairro de Jerusalém que abrange o que um dia havia sido o povoado de Der Yassin, local do famoso massacre de palestinos protagonizado em 1948 por forças paramilitares judaicas anteriores à fundação de Israel. Abed sentiu que estava sendo provocado pelo repórter. Temos extremistas em nossa sociedade, respondeu, e vocês também. Mais adiante na reportagem, Arik se encontra com 2 colonos que vivem perto do local do acidente. O primeiro, Arik Vaknish, é habitante de Adã, para onde se mudou em 2000. Quando jovem, havia concluído o serviço militar como guarda em Ramala, no mesmo ano em que Abed foi transferido para o presídio da cidade. A exemplo de Beber Vanuno, crescera numa casa marroquina em Jerusalém e falava árabe com fluência. Trabalhava como gerente na imobiliária Anglo-Saxon, vendendo casas para judeus recém-chegados à Cisjordânia. Junto com Beber, Vaknish havia ajudado na confecção da grande faixa estendida sobre o cruzamento de Adã após o acidente, expressando condolências em hebraico e árabe. Foi por causa da manifestação de solidariedade que o Canal 10 entrou em contato com Vaknish e pediu que ele visitasse Abed em sua casa em Anata. O segundo colono, Dalu Yarif, de Anatote, tinha angariado cerca de $1.000 em doações de vizinhos para as famílias enlutadas. Ele também havia crescido em Jerusalém, perto do bairro de Beber e Vaknish. Depois de concluir o serviço na Força Aérea, começara a procurar uma casa para comprar. Tinha vontade de viver numa área rural, mas seus pais o queriam por perto. Só que as comunidades situadas dentro da linha verde eram caras demais. Por isso havia escolhido Anatote, um assentamento bom, próximo à família e com preços relativamente acessíveis, além de um dos poucos locais onde poderia construir uma casa de 2 andares que acomodasse seu piano de cauda e as pinturas da sua irmã. Diante das câmeras, Duli explica a Arik Weiss que tem receio de entrar em Anata. Não é um vilarejo muito amigável, então eu não entraria lá sozinho, sem a garantia de conseguir sair. A reportagem mostra Vaknish e Duli percorrendo a distância de menos de 2 quilômetros entre Anatote e Anata e, já no vilarejo, passando por muros pichados, vias esburacadas e crianças brincando numa rua desprovida de calçadas. 1,5 quilômetro separa o assentamento de Anatote do vilarejo de Anata, diz Arik em off. 5 minutos de carro, um mundo completamente diferente. Abed e seu irmão, Wael, cumprimentam a equipe de TV e os colonos. O programa mente ao descrever Wael como um homem-bomba que havia sido preso quando estava prestes a cometer um ataque, mas observa corretamente que, após sair da prisão, ele se tornou um defensor da paz. Foram justamente seus contatos entre os pacifistas que possibilitaram que a emissora israelense estivesse fazendo aquela visita à casa de seu irmão. Abed não aprovava as atividades conciliatórias de Wael. Que consequência traziam, pensava,
além de satisfazer os israelenses e apresentar uma falsa imagem de paridade entre o opressor e o oprimido? Wael e Abed sentam-se lado a lado no sofá, de frente para Vaknish e Duli. As cortinas amarelas encobrem a luz do sol. Sobre a mesa há um prato de isopor com doces para os convidados. Arik pergunta a Abed se ele poderia mostrar fotos do filho. Abed se levanta e volta com um álbum de capa rosa e uma foto emoldurada de Milad. Os israelenses examinam as fotos e Duli se dirige a Abed e Wael. Quero dizer a vocês que moro em Anatote. Sou um colono. Quando ouvimos a notícia do acidente no rádio, pensei que fosse um ônibus nosso. E, se Deus tivesse errado por 2 segundos, poderia ter sido. Duli prossegue. Não acredito que ninguém dos assentamentos aqui da região tenha celebrado o fato de que as crianças eram árabes, porque amanhã podem ser nossos filhos. A câmera focaliza Abed, que observa Duli com uma expressão de ceticismo. Depois que Duli e Vaknish vão embora, o cinegrafista segue Abed até seu quarto, onde ele mostra um vídeo no celular. Milad, com um casaco de inverno e um gorro, conta piadas para o pai e ri, brincando com um ditado popular que diz que quem se apaixona acaba ferido. Milad diz: um dia, um grão de trigo se apaixonou e, quando voltou, tinha virado farinha. Conta outra, diz Abed, que não aparece no vídeo. Outra? Pergunta Milad. Outra? Que tal sobre o diabo? O menino sugere. Um homem entra no banheiro, começa. Em vez da oração usual para afastar o mal, o homem recita outra. Em nome de Deus, o mais benevolente, o mais misericordioso, o homem diz, e o diabo se mija de tanto rir. Milad gargalha, e no vídeo, Abed ri com ele. Abed para de assistir, cobrindo o rosto com as mãos enquanto começa a chorar. A reportagem se encerra com essa tomada. A mãe de Abed morreu pouco menos de 1 ano após o acidente. A doença de Alzheimer a havia preservado de compreender inteiramente o que se passara com Milad. Poucos dias depois do funeral, os Salamas se confrontaram com mais uma morte. Dessa vez, de um bebê de 8 meses que contraiu uma doença fatal. O pai da criança era Ahmad, o primo de Abed com quem ele havia brigado muitos anos antes e que Nael atacara com um bisturi no hospital Maqasset. Ahmad era um homem insensível e mesquinho e, como não queria pagar os ritos para o filho, aproveitou-se da cerimônia da mãe de Abed. Ofereceu aos convidados as bebidas e as tâmaras que a família de Abed havia comprado e convidou-os para apenas 2 dias de asa, em vez dos 3 habituais, para que as 2 cerimônias se encerrassem simultaneamente. Em relação ao enterro do menino, Ahmad pretendia que ele fosse para o mesmo jazigo em que Milad havia sido sepultado. Em razão do custo, porém, não queria que o nome do filho fosse inscrito numa lápide, nem que uma cova inteira fosse utilizada. Propôs, portanto, que ele fosse enterrado junto com Milad. Abed, a princípio, não gostou da ideia, mas, depois de refletir um pouco, acabou por vê-la como uma oportunidade. Depois do acidente, não tivera a chance de ver Milad ou de ficar a sós com ele, tampouco sem ele. Alguns meses antes, havia participado de um Hajj coletivo para Meca e, em Medina, vira o rosto de Milad em toda parte, nas colunas da mesquita, nas páginas do Alcorão, por trás dos olhos de cada menino pequeno que encontrou pelo caminho. A peregrinação, da qual participara desacompanhado de amigos ou familiares,
era o mais próximo que havia chegado de estar sozinho. Em Anata, Abed se sentira sufocado e oprimido por tudo e todos ao seu redor. A multidão que o afastou do túmulo de Milad durante o funeral, os parentes que o haviam cercado em sua dor, uma sociedade que não permitia que uma família enlutada tivesse um momento sequer de solidão, uma cultura que insistia que os homens devem sempre se mostrar fortes. Tudo o que desejava era ter um momento de sossego, subir ao topo de uma montanha e gritar. Em vez disso, fizeram o possível para se conter, esforçando-se para não derramar lágrimas em público. Reprimir o sofrimento cobrou seu preço. Abed desenvolveu problemas cardíacos e passou a ter dificuldade para caminhar. Quando foi hospitalizado com um coágulo sanguíneo, um ecocardiograma revelou uma gravíssima insuficiência cardíaca. O médico ficou surpreso que ele ainda estivesse vivo, e a verdade era que ele não queria mais seguir vivendo. Por mais que amasse Haifa, Ada e as filhas, o que mais desejava no mundo não era possível. Abed sentia-se numa constante luta para aceitar que seu filho havia realmente morrido. Após a entrevista para a TV, apagou todos os vídeos e, à exceção de 2, todas as fotos de Milad. Recordações dolorosas demais. Depois se arrependeu. Queria ver o filho e falar sobre ele, mesmo que isso significasse abrir a ferida. Se uma tristeza infinita era o preço a pagar para conservar suas lembranças esmaecidas de Milad, estava disposto a arcar com o custo. A dor de recordá-lo era a única maneira de mantê-lo por perto. Haifa, por outro lado, seguia evitando falar sobre Milad. Não permitiu que Lulu desse o nome dele ao primeiro filho, num gesto de homenagem. Depois de um tempo, Abed desistiu de debater o assunto com ela. Em vez disso, assistia e reassistia a um programa de televisão sobre o profeta Yusuf. Via-se a si próprio no pai de Yusuf, Iqba, que se recusava a acreditar que o filho havia morrido. O Alcorão diz que seus olhos ficaram brancos e ele, por consequência, cego, devido à tristeza. Abed, então, resolveu aceitar o pedido de Ahmad. No cemitério, Ahmad e a família removeram a lápide do túmulo de Milad e, depois de enterrarem o bebê morto, retiraram-se para que Abed pudesse entrar sozinho. Abed engatinhou sobre o teto de pedra do jazigo até o local exato onde ele próprio seria sepultado quando morresse. Agachado ao lado do filho, viu seu corpo envolto na mortalha branca em que fora enterrado. Um dia faria companhia a ele. Por alguns minutos, permaneceu ajoelhado ao lado do túmulo. Então, finalmente, despediu-se de Milad. Alguns anos depois, quando estava trabalhando como motorista de táxi, Abed levou uma mãe e seus filhos ao campo de Shuafad. Quando se aproximaram do local do acidente, Abed pronunciou em voz baixa a Fatiha. Que Deus os proteja, disse a mãe no banco de trás. Abed ficou surpreso. A senhora sabe do acidente? Perguntou. A mulher contou que o filho, sentado ali ao lado dela, era um dos passageiros do ônibus. Abed insistiu que a família fosse almoçar em sua casa. Eles passaram pelo Nur al-Huda, que Abed visitava todos os anos no aniversário do acidente, levando Kinder Ovos para a turma de Milad. Abed parou numa loja para comprar um brinquedo para o ex-colega do filho. Em casa, apresentou o menino e sua família a Haifa e as filhas. Haifa pousou a mão na cabeça do jovem visitante e convidou todos para a sala de estar. Sentada ao seu lado, no sofá,
Abed criou coragem e perguntou se ele tinha alguma lembrança de Millard no dia do acidente. Millard estava na parte da frente do ônibus, disse o menino. Estava com medo e se escondeu debaixo do banco. A lembrança da tragédia foi aos poucos se desvanecendo entre os habitantes de Anata, e Abed e Haifa tornaram-se cada vez mais reclusos. As pessoas mal os viam na rua. Quando o aniversário de 7 anos do acidente se aproximava, Abed viu uma publicação no Facebook de uma prima de Millard, Hama, de 17 anos. Os dois tinham frequentado a mesma escola, mas Hama era 5 anos mais velha. Abed não pensava que eles fossem chegados, mas a jovem escreveu um texto carinhoso sobre Millard e mencionou a data que se aproximava. Abed foi até a casa de Hama perguntar o que a havia motivado a fazer uma publicação sobre o primo tantos anos depois. Eu fui a última a beijá-lo, respondeu ela. Antes de entrar no ônibus, Millard me deu um ovo de chocolate e eu o beijei no rosto. Ashraf Quaikas foi condenado a 30 meses de prisão, uma pena surpreendentemente branda para um ato de negligência grave que matou 7 pessoas. Foi diagnosticado com leucemia durante o julgamento e seu advogado de defesa, um palestino de 48 de Acre, acreditava que o câncer motivara a sentença leve. Quando Ashraf recorreu da decisão, a Suprema Corte de Israel negou seu pedido. Cada pessoa é um mundo em sua totalidade, escreveu em sua sentença o juiz Niall Handel. A morte de 7 pessoas é um desastre que não se pode medir mediante uma simples multiplicação. A perda é maior que a soma de suas partes. O julgamento e a investigação policial concentraram-se estritamente nas ações do motorista, ignorando as causas mais profundas do acidente, das mortes e da resposta lamentavelmente tardia dos serviços de emergência. O exército havia retardado a chegada de algumas das ambulâncias israelenses provenientes de Jerusalém, demorando a abrir o portão do muro de separação no posto de controle de Calândia. Os serviços de emergência vindos dos assentamentos da Cisjordânia ou através do posto de controle de Risma também haviam se atrasado, nesse caso devido a um equívoco quanto ao local do acidente cometido pela central de comando, que os enviou à rotatória de Adã. Os israelenses costumavam se referir às diferentes localidades da Cisjordânia pelo nome do assentamento mais próximo, visto que a maioria não conhecia as estradas e os vilarejos palestinos. Outras equipes de emergência declararam à imprensa israelense que haviam levado bastante tempo para encontrar o local exato por se tratar de território palestino. Embora servisse a centenas de milhares de palestinos, no entanto, a estrada de Jabá não estava em território da AP, e sim sob a jurisdição de Israel. Poucos dias após o acidente, a AP instaurou uma comissão parlamentar para investigar as causas da tragédia. Em seu relatório, a comissão observou que as ambulâncias, os serviços de emergência e o corpo de bombeiros israelenses mais próximos ficam a apenas 1,5 minutos de distância, ao passo que o envio de ambulâncias e veículos de emergência palestinos à estrada de Jabá exige a coordenação com Israel. Além disso, os serviços de emergência palestinos tinham sido obstruídos pelo trânsito caótico nos postos de controle de Quilândia e Jabá, e as solicitações palestinas para que se instalassem postes de iluminação e uma divisória entre as pistas na estrada haviam sido rejeitadas por Israel. Em suma, esse conjunto de fatores fazia com que a responsabilidade moral e legal recaísse sobre o lado israelense. Os pais enlutados consideraram o relatório precipitado, artificioso
e inconsistente, destinado a encobrir a atuação ineficaz e negligente da própria AP, no que dizia respeito ao resgate e à supervisão das escolas e da sua segurança. Apesar de todas as acusações, ninguém, nem os investigadores, nem os advogados, nem os juízes, explicitou as verdadeiras origens da tragédia. Não houve menção crônica à carência de salas de aula em Jerusalém Oriental, o que obrigava os pais a enviar seus filhos para colégios mal fiscalizados na Cisjordânia. Ninguém citou um muro de separação, nem o sistema de licenciamento que haviam forçado uma turma de jardim de infância a realizar um longo e perigoso desvio até os arredores de Ramallah, em vez de tomar o caminho mais curto, passando pelos parques de Pisgav Ze'ev. Ninguém sugeriu que o Fundo Israelense para Vítimas de Acidentes devesse compensar as famílias de portadores de documentos de identidade verdes, cujos filhos haviam morrido numa estrada administrada por Israel e patrulhada por sua polícia. Ninguém salientou que uma única rodovia mal conservada era insuficiente para dar conta do tráfego norte e sul de palestinos na região metropolitana de Jerusalém-Ramallah. Nem contestou o fato de que os postos de controle eram usados para conter o deslocamento dos palestinos e facilitar o tráfego dos colonos na hora do rush. Ninguém observou que a ausência de serviços de emergência de um dos lados do muro de separação estava fadada a provocar tragédias. Ninguém disse que os palestinos que ali viviam eram negligenciados, porque o Estado judeu pretendia reduzir a presença deles na Grande Jerusalém, o lugar mais cobiçado por Israel. Por esses atos, absolutamente ninguém foi responsabilizado. Nota do autor. Este é um livro de não ficção. Todos os nomes são reais, exceto os de 4 pessoas, alterados por motivos de privacidade: Abu Hassan, Azan, Gezel e Hassan. Optei por não usar um critério único para as transliterações do árabe e do hebraico. Muitas das palavras já possuem transliterações aceitas em inglês, que adotei sempre que possível, muito embora sejam extremamente inconsistentes. Já aquelas que não são tão conhecidas em inglês, transcrevi-as de um modo que espero equilibrar a facilidade de leitura com a precisão da pronúncia para leitores não familiarizados com os 2 idiomas. As moedas convertidas em dólares americanos foram ajustadas à inflação e equivalem a valores de junho de 2023. Agradecimentos. Meus primeiros agradecimentos são para os personagens deste livro, que compartilharam os detalhes mais íntimos de suas vidas, em alguns casos falando sobre sua tragédia pela primeira vez em quase uma década. Sou grato, sobretudo, a Abed Salama, com quem foi um privilégio passar grande parte dos últimos 3 anos. Espero ter feito justiça à sua história e à de Milad. Meus agradecimentos também a Haifa e toda a família Salama, que fizeram com que me sentisse um membro honorário. Lulu, Fufu, Tana, Mayar, Adam, Fida, Wael, Nael, Abu Vissan, Bashir, Ruba, Gessênia, Jade, Ibrahim, Sahar, Abu Jihad e Taher. Huda Dambu me confiou suas histórias e generosamente dedicou seu tempo vezes sem conta. Quero agradecer também às famílias de Salah Dewik, Abdullah Hindi e Ula Joulani, a Tata Bari e sua família, a Radwan Tawan e sua família, e a Salem Abu Marquia. Os testemunhos de muitos outros entrevistados aparecem nessas páginas.
Sou grato a Diviradani, Amon Amir, Eldad Bestein, Isaac Bloch, Itai Elias, Nami Idilbi, Wadá Khatib, Khalil Kouri, Mira Lapidot, Ikov Lapidot, Nadir Mohar, Bentzi Oirin, Shlomo Pretover, Rita Kawani, Ron Strasberg, Ami Shoshani, Adi Speter, Dani Tirza, Saar Tsur, Arik Vaknish, Beber Vanuno, Arik Weiss, Dubi Weinster, Livnat Weider, Duli Yarif e Maison Sawalka. Outros que foram generosos com seu tempo e seu conhecimento incluem Milena Assari, Kshetsi, Graver Sterberg, Mick Dumper, Drop Etkes, Rafael Herberts, Wadá Khatib, Eitad Mak, Nadav Matzner, Quamar Mishrik Assad, David Myers, Mansur Nazara, Ilat Peled, Michael Sfard e Aviv Tartarsky. Foi uma honra ter como companheiros de investigação 2 jornalistas excepcionais, Ashira Darvish e Sami Shokol. E, nos primeiros estágios da pesquisa, Bashar Machine, que faleceu em janeiro de 2023. 2 anos do trabalho de investigação e escrita dessa obra foram possíveis graças a auxílios oferecidos pela Open Society Foundations. Meu mais profundo agradecimento ao seu diretor executivo para o Oriente Médio e o Norte da África, Issar El Arani, a quem tive a sorte de chamar de colega em nossos dias juntos no International Crisis Group. Obrigado também a Nur Soufani, Abir Al-Kateb e Lene Benardo, que me deram um apoio inestimável. Concluí esse manuscrito no Bard College, onde passei o ano acadêmico de 2022-23 como escritor residente. Meus agradecimentos a Tom Kennan, Jonathan Becker, Leon Bornstein, por proporcionarem a mim e a minha família um ano idílico em Hudson Valley, por se recusarem a se dobrar às intimidações. Esse projeto começou com um artigo para a New York Review of Books. Ainda que haja menos que uma página do texto publicado na revista, o livro deve a sua existência à Review e às 3 grandes defensores do artigo, Patrick Rederman, Emily Greenhouse e, sobretudo, Matt Seaton. Sou grato a Sarah Kayali, Jeremy Kleiner e David Remnick, que me incentivaram a transformar o artigo em livro, e a Mark Denner, Nadia Sá, David Schulman e, em especial, Kathleen Peratis. No Oriente Médio, 3 colegas foram fundamentais na esfera profissional e pessoal e me ajudaram de mais maneiras do que sou capaz de descrever. Omar Shakir, Yehuda Shaul e, especialmente, Haggai Elad, que me ofereceram apoio incondicional. Também me auxiliaram de 1000 maneiras distintas Sana Alá, em Jerusalém, Asmi Keshawi, em Gaza, 2 pessoas extraordinárias que acolheram minha família e permitiram que fizéssemos parte das suas. Vários amigos leram trechos ou todo o manuscrito em estágios iniciais e fizeram valiosas observações. Tarek Bacone, Sarah Berstel, Rob Malley e Josh Yaffa, que esteve ao meu lado desde o início. A exemplo do meu livro anterior, escrevi grande parte de Shem Mussara, na casa de nossos queridos amigos Adina Hoffman e Peter Cole, que enriqueceram nossas vidas em Jerusalém e em cujos olhos e ouvidos impecáveis sigo confiando, seja para pequenas ou grandes questões. Esse livro não existiria sem Riva Hochman, minha talentosíssima editora.
A profundidade de seu envolvimento na criação da obra, a inteligência e a sensibilidade de suas edições não pode ser menosprezada. Sua dedicação, tampouco. Riva revisou mais rascunhos do que posso contar, sempre com um fôlego e uma atenção aos detalhes quase desumanos. Nas mãos de qualquer outra pessoa, o resultado teria sido muito inferior. Na Metropolitan Henry Rolfe, quero agradecer a Flora Esterline, Laura Flavin, Devon Mazzoni, Chris O'Connell, Caroline O'Coffey e Kelly Tu. Na Allen Lane Penguin Press, no Reino Unido, tive a sorte de trabalhar com a minha editora Maria Bedford, além de Nosha Alaiso, Rosie Brown, Maddie Watts. Levente Stabo assinou a capa da edição britânica e Christopher Sergio, da americana. Dallin Sá produziu os inovadores mapas. Meu agente Edward Orloff viabilizou a existência do livro e Michael Taknes o levou habilmente ao mundo. Meus maiores agradecimentos vão para minha esposa, Judy Heiblum, uma editora profissional e minha primeira e última leitora. Não há nada que eu escreva que não seja moldado e refinado por ela. Essa, porém, é só a menor das formas como ela me faz parecer melhor. Nossas 3 filhas, Juno, Tessa e Zoe, cresceram em Jerusalém, não longe do muro que as separa das crianças retratadas nessa história. Embora pareça improvável que eu viva para ver o fim dessa segregação, escrevi esse livro com a esperança de que elas possam testemunhá-lo. Nathan Troll nasceu na Califórnia e vive em Jerusalém. Autor de The Only Language They Understand, Forcing Compromise in Israel and Palestine, tem ensaios, reportagens publicados por New York Times Magazine, Guardian, London Review of Books e New York Review of Books. Em 2024, ganhou o prêmio Pulitzer de não ficção com Um Dia na Vida de Abed Salama, a cujo lançamento em Jerusalém o protagonista não pôde comparecer, devido aos bloqueios israelenses. Fim.